Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast COSEMES e Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde do Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é Aristides Oliveira, médico de família e comunidade, sanitarista, professor da Universidade Federal de Pernambuco e hoje atua como secretário adjunto da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Aristides, quero agradecer a sua presença, seja muito bem-vindo e desde já agradeço a disponibilidade. Esse tema, atenção especializada, é talvez um dos mais complexos do SUS. Expressão disso é o fato de ainda não termos no Brasil uma política nacional que busque organizar princípios e estratégias no âmbito do SUS. Você poderia começar com um panorama da atenção especializada no Brasil? Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite, meu amigo Rodrigo. Agradecer também ao COSEMES Rio de Janeiro pela iniciativa, pela importante e belíssima iniciativa desse espaço de conversa. Bom, começar dizendo que a atenção especializada, como você bem falou, é um tema super complexo, com um intenso que está no debate público chegou no debate público de forma muito intensa nos últimos anos, na opinião pública, no debate eleitoral, né, no debate com a sociedade, por conta da dificuldade de acesso da população a serviços e procedimentos de alta complexidade, de atenção especializada como um todo, né? É um problema que se resume, que ele pode ser caracterizado, sintetizado no problema das filas, né? Das filas de acesso que demoram e são muito longas. E o panorama da atenção especializada no Brasil, a gente pode começar falando que a ausência de uma política de atenção especializada, ela é em grande medida resultado dessa complexidade, né, desse conjunto de interesses, fatores e variáveis que tem que se lidar ao discutir um tema como esse, né, e também ouso dizer aqui, por uma tradição também do campo da saúde coletiva, de não se debruçar de forma tão profunda tão profunda e com tanta força sobre esse campo, na perspectiva de produção de conhecimento, na perspectiva de produção e desenho de política pública. Aqui eu não estou falando que não há nada discutido, nem que é uma página em branco. O que eu estou tentando falar é uma constatação, até porque o meu doutorado é nesse campo, uma constatação de que há uma escassa produção no campo da saúde coletiva em cima do tema da atenção especializada. A atenção especializada enquanto campo de produção de conhecimento e de práticas. Você pode até ter muita produção na perspectiva de entender como funciona o ambiente hospitalar, na perspectiva de entender a linha de cuidado e o cuidado em si para certas patologias complexas. Tem muita produção em cima da questão da regulação em si, mas a atenção especializada, abordando vários aspectos, e esse lugar, enquanto um lugar que tem especificidades na reprodução das práticas de saúde, na perspectiva de entender como funciona o trabalho em saúde nesse campo, as práticas de cuidado, o financiamento, a organização de serviços, a gestão de serviços, na sua multiplicidade, realmente a gente tem uma baixa produção. Quando a gente vai para a política pública, de fato, nós não temos uma política nacional, uma política de atenção especializada que consiga organizar, conectar o conjunto de serviços, dispositivos, práticas, saberes e diretrizes que são necessárias serem debatidas e enfrentadas para que a gente consiga, de fato, dar uma guinada nesse campo de produção de política pública. E aí eu gosto sempre de utilizar uma formulação do professor Emerson Merri e do professor Túlio Batista
naquele artigo, clássico artigo, PSF, Contradições e Novos Desafios, que eu achei de 94, 96, mas eu fico parafraseando, eu fico usando para discutir a atenção especializada também. E lá eles falam que a atenção, o campo da saúde coletiva na atenção primária, na formulação da estratégia da família, eles argumentavam lá que na gênese desse programa, dessa estratégia, não se preocupou, não foi foco do debate, não foi objeto de debruçamento a disputa das práticas de cuidado, né, a disputa de como se produzia a clínica. E aí eles disseram assim, dessa forma, a gente fala que do cuidado da clínica dos doentes cuidam vocês médicos, da vigilância, né, do planejamento, das práticas de educação em saúde, promoção e prevenção, cuidamos nós sanitaristas. Então você cria uma cisão, você cria uma polarização, você fala que não é de interesse do campo da saúde pública discutir o cuidado, e aí eu vejo que na atenção especializada é possível, né? Eu estou aqui fazendo uma reflexão, é possível que também a gente sofra as consequências disso, né? Porque a atenção especializada é o lugar onde você tem o doente, né? A pessoa que está adoecida, que precisa de uma intervenção com diagnóstico, com terapêuticas mais complexas, com ambientes de serviço de saúde com outras características, e aí é isso. Desse espaço cuida a corporação médica, cuida os grupos de interesse, né, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamento, de OPME, as corporações profissionais, sobretudo as médicas, e a gente meio que abre mão de fazer esse disputa. Então, eu acho que temos um desafio aqui no Ministério da Saúde, já me aluguei muito nessa resposta, mas temos aqui um desafio no Ministério da Saúde que é enfrentar esse debate, retomar o debate que já foi iniciado no governo Dilma, né, com as mais especialidades, e atualizar com o momento atual e, de fato, conversar com todos os atores na sociedade e no campo da gestão do SUS, para que a gente consiga desenhar uma política nacional de atenção especializada que não resolva todos os problemas, mas que a gente consiga ter aí uma avenida, né, bem sedimentada, um caminho para que a gente consiga olhar o horizonte mais à frente. Muito bom mesmo, Aristides. O Brasil é um país continental, marcado por profundas diferenças e desigualdades regionais. Isso se observa na atenção especializada? De que forma? Com certeza, em todas as políticas públicas, a gente percebe que essa disparidade regional, estadual, às vezes até dentro da própria região de saúde, dentro do próprio município, né, a gente tem realidades muito contrastantes e díspares, marcadas por características climáticas, características geográficas, características culturais e características sociais, né? Acesso a bens de consumo, acesso a cultura, escolaridade, renda, emprego, transporte, equipamentos, infraestrutura, etc. Então, na saúde, na atenção especializada, quando a gente começa, a gente tem feito já temos um diagnóstico da atenção especializada no Brasil hoje, que está sendo aperfeiçoado com o processo, e isso fica muito claro. A gente coloca várias camadas em mapas no Brasil, e é impressionante como fica marcado, né, um grande vazio, falando agora de oferta de serviços, né, e de especialistas, sobretudo médicos, especialidades médicas, o quanto temos um vazio que se concentra no chamado Brasil profundo, né, ali no interior do Nordeste, sobretudo na Amazônia Legal, uma parte do Centro-Oeste também, e como ele se concentra ao longo do litoral, da região sul-sudeste, né, e em alguma medida nas capitais. Então, isso fica claro para a atenção especializada, e quando a gente fala de atenção especializada, a gente está falando de hospitais, a gente está falando de centros de terapêuticas em oncologia, a gente está falando de centros de reabilitação, de CAPS, a gente está falando no caso aqui do SAMU, né, de UPA, a gente está falando de atenção domiciliar, a gente está falando de
serviços de especialidades, né, chamadas policlínicas ou centros de saúde especializados. Então, todos esses serviços, de fato, é muito marcante essa disparidade. E é um desafio de enfrentar isso, porque não basta alocar recurso. Tem uma dinâmica que é a dinâmica do mercado. E do mercado, e uma dinâmica do mercado médico, né? O quanto essas regiões elas formam profissionais médicos e o quanto elas conseguem fixar os profissionais médicos, né? E a tendência dos profissionais médicos, que é uma tendência que é inclusive legítima, não dá para condenar, de procurar grandes centros que têm capacidade instalada, que têm tecnologia de ponta, formação, pós-graduação e cidades que ofertem conforto e, enfim, acesso a outras questões que não só a questão do emprego. Então, nós encontramos vários lugares que tem bloco cirúrgico que não tem cirurgião. Tem bloco cirúrgico que não tem anestesista. Você tem o serviço que não tem um transporte sanitário que leve o usuário até o serviço, que o usuário, o paciente precisa se deslocar um dia de barco, 2 dias de barco, enfim, para poder acessar um serviço de saúde. Então, de fato, são desafios que a gente precisa enfrentar de forma corajosa, mas também reconhecendo as singularidades locais e fazendo isso enfrentando enquanto nação. Não é só o Ministério da Saúde. Excelente. Muito obrigado, Aristides. A terceira pergunta seria possível elencar os principais desafios e oportunidades hoje na atenção especializada no Brasil? Sim. Eu acho que um dos principais desafios, eu acho que a gente acabou de conversar sobre ele, né? Eu acho que a gente precisa ampliar a oferta de serviços de atenção especializada, mas não basta ampliar, né? Eu já fui gestor municipal de atenção especializada, já fui gestor estadual no campo na área da regulação e estou agora no governo federal na atenção especializada. E um debate que eu via muito cotidianamente aparecendo para os gestores, para nós gestores, no estado e no município, quais são os critérios que eu posso utilizar, ou devo utilizar para expandir a minha rede de atenção especializada? Tá? Esses parâmetros, eles até existem alguns parâmetros, mas a gente precisa melhorá-los, organizá-los, estruturá-los e ofertar de forma organizada e com capacidade, um formato que seja possível que os gestores utilizem de forma organizada isso, né, para tomar decisão, né? Eu não vou também achar que esse debate que eu falei da tomada de decisão é só uma questão técnica, não é só uma questão técnica. Também tem uma dimensão política, tem uma dimensão cultural, né, no qual, para o gestor do executivo, para o chefe do executivo, por exemplo, o governador, o prefeito, é muito demandado a ele que ele expanda a rede hospitalar, né? Então, às vezes, tem expansões que não condizem com a realidade epidemiológica, demográfica e de capacidade instalada de organização da rede. Às vezes é uma expansão não organizada, desordenada. Faz parte, né, da nossa cultura política local. Agora, de que medida o governo federal pode apoiar os lugares a desenvolver uma outra cultura e ter ferramenta para tomar essa decisão? Então, acho que essa é uma grande questão. Expandir com critério, olhando para a região e para a lógica de funcionamento regional da rede de serviços. Um outro desafio que eu quero elencar é a relação com a rede conveniada com o setor privado. O Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele não se sustenta somente com os serviços de gestão direta, né? Então, ele precisa contratualizar com a rede complementar, né? Seja ela privada com fins lucrativos, ou seja ela sem fins lucrativos, né? A rede filantrópica. Então, são grandes parceiros, né? Mas é um desafio a gente olhar com mais cuidado
e mais seriedade para a relação que a gente tem desenvolvido com esse setor, né? De modo que a gente consiga ter uma relação onde o Estado coordene e regule com mais eficiência, né? Consiga atingir melhor os objetivos, tenha uma contratualização não só mais confortável do ponto de vista financeiro, mas também com um regramento e uma capacidade de controle, programação, controle e avaliação muito melhor, mais eficiente, para que a gente tenha, de fato, uma complementariedade e uma linha de continuidade. Não seja o setor público seja uma coisa, o setor a rede complementar seja outra, dois mundos que não dialogam, né? E que a gente precisa dialogar. E esse diálogo não tem a ver só com o controle, tem a ver com ferramentas de gestão e que envolve, inclusive, a gestão da informação, envolve também a transição digital. Eu vou pegar aqui, por exemplo, para fechar esse segundo ponto. Então, na rede que eu geria de atenção especializada em Recife, por exemplo, a nossa rede complementar não usava o mesmo prontuário eletrônico que a rede própria. A gente não conectava o prontuário eletrônico da atenção primária com o prontuário eletrônico que o hospital da rede complementar já usava. A gente não tinha informação. Então, a gente não tinha nem mecanismos de referência contra referência, de matriciamento, né, de organização da agenda dos profissionais conforme as prioridades do município. A gente comprava o serviço, eles se viravam para entregar, e a gente tinha pouca capacidade de reorientar essa oferta, não só em quantidade, mas em escopo, mas também em jeito de fazer, né, em qualidade, acompanhamento de indicador e assim por diante. Então, esse é o segundo, acho, desafio importante. Um terceiro desafio, eu poderia até colocar um terceiro e um quarto, tá, Rodrigo? Mas um terceiro desafio, eu acho que, colocando aí como um grande, talvez um dos primeiros desafios, é a questão da formação médica, de especialistas das especialidades médicas, em qualidade, nas especialidades que a gente precisa, na quantidade que a gente precisa, e o segundo tema que é atrelado, né, a fixação, provimento, onde se mais precisa. Então, a gente tem uma baixa relação profissional médico para a população, no geral, e quando a gente vai pegar algumas especialidades, isso se aprofunda e fica muito evidente o quanto o Estado precisa avançar no seu papel regulador da formação, né? A gente precisa ter mais ofertas de residência médica nas especialidades, residência médica nas especialidades que o SUS mais precisa e nos locais onde ele mais precisa, inclusive com mecanismos de provimento, né, e de fixação desses profissionais nessas regiões. É um grande desafio, porque não é só uma questão de aumentar a formação ou apontar qual é a formação que tem que ser priorizada, mas também envolvem a capacidade desses profissionais estarem lá trabalhando naquele espaço ou até fixarem naquele espaço, né? Então, realmente é um tema que o Ministério tem que debater com a sociedade e avançar nesse debate. Sem um profissional, a gente não consegue fazer, mesmo que exista dinheiro, investimento e vontade política e em diagnóstico tecnicamente bem realizado. A gente realmente é uma questão sine qua non, né? E eu colocaria um quarto, né? Eu vou colocar como oportunidade, né? Tá? Que é o seguinte: a gente não tem como voltar atrás em relação à transição digital. Eu acho que você vai fazer uma pergunta posteriormente sobre telesaúde, a gente fala sobre isso depois, mas eu acho que a transição digital, enquanto fenômeno que vem se dando ao longo das décadas, com a pandemia, teve uma virada de chave, uma legitimação de que não dá para não ter isso como uma ferramenta de expansão, de oferta de serviço, né, e de uma ferramenta de melhoria no processo de gestão e no processo de gestão do cuidado. Tá? Então, acho que isso é uma oportunidade. A gente está aí com a Secretaria de Informação e Saúde Digital, a CEDIG, que foi criada de forma muito oportuna e acertada
pelo governo Lula, foi uma secretaria que foi apontada de forma unânime na transição do governo, e que a gente desponta o Brasil como um país que vai na dianteira aí, organizando, com o status de uma secretaria no Ministério da Saúde, essa questão da transição digital. Então, acho uma oportunidade que a gente tem que aproveitar, e para a atenção especializada isso é especialmente importante e estratégico. Outra oportunidade, né, é que o tema da atenção especializada que eu falei no iniciozinho um pouco sobre isso, é que ela virou agenda política muito concreta na agenda do presidente da República, né, que a gente vai falar depois sobre isso, mas a atenção especializada nunca teve tanto na pauta, sendo debatido por o presidente, pela Casa Civil, pelos governadores, que já têm governadoras, já tinham isso como pauta, mas isso tem entrado de forma muito, muito demarcada na agenda política e técnica, junto com o CONAS e CONASEMPS também. Um outro tema que sempre aparece é a questão da regulação das filas, da dificuldade no acesso de cirurgias, exames e consultas. Sabemos que essa questão tem múltiplos fatores associados a essa questão, a fila, tem múltiplos fatores associados a encaminhamentos inadequados, insuficiência na programação dos recursos, ineficiência e baixa produção de serviços e questões ligadas ao próprio sistema de regulação. Como o Ministério da Saúde enxerga esse conjunto de questões, especificamente sobre a questão da regulação assistencial? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, porque o tema da regulação, ele não é um tema tão antigo, né? Ele é relativamente, ele é novo na perspectiva da produção de conhecimento, né? Na experimentação de arranjos, né? Na oferta de sistemas de regulação, e realmente a gente vê, né, esse tema como um tema estratégico para discutir a atenção especializada. A gente vê o seguinte, é um complexo multifatorial, então não vai ter solução simples, né? Mas o que a gente vê, sobretudo em relação à regulação assistencial, à regulação do acesso, é que nós temos uma enorme ineficiência, né, no uso dos recursos que não são suficientes da atenção especializada, né? E aí a regulação do acesso, tratada aqui não como uma instância de registro e organização da demanda que chega. Então, eu tenho uma oferta limitada, eu tenho uma demanda enorme, crescente, então a regulação aqui como instância que vai priorizar a marcação daquele agendamento para um serviço, um exame ou um profissional, para que eu garanta que quem tem mais prioridade, ele, no regime de escassez, acesse prioritariamente, garantindo equidade. Também é isso. Mas estamos falando aqui de regulação enquanto mecanismos de inteligência sanitária e de apoio à gestão do cuidado nos serviços. Então, esse é um desafio para nós, que não só conferir eficiência aos fluxos, ao sistema de regulação, mas também aproximar a racionalidade da regulação assistencial para o mundo do cuidado. Então, para não deixar que essa seja uma instância somente administrativa, tá? Só desenvolvendo um pouquinho mais essa ideia, né? A gente vai ver, vou pegar como exemplo mecanismos que são de caráter decisório, e depois mecanismos que são de caráter mais tecnológico, tá? Por exemplo, tem um exemplo de um município que pegou a fila de oftalmologia, né? E viu que a fila estava enorme, 50, 60 mil pessoas, e com um estudo daquela fila de pacientes que tinham diabetes e o quanto eles tinham lesão de retina, né? E aí, 80% dos pacientes que estavam naquela fila já tinham lesão de retina. E eles estavam na mesma fila de quem ia fazer optometria, de quem ia fazer revisão dos óculos, né? O chamado revisão dos óculos, fazer exame de vista, né? E outras questões eram os diabetes ali. Então,
se percebeu que não dava para deixar daquele jeito. Teve uma decisão de que iam separar a fila, ia ter a fila da oftalmologia para os diabéticos e a fila da oftalmologia para as pessoas que não tinham diabetes. E tratar diferente essas filas, né, ter fluxos diferentes, protocolos diferentes. Alguns anos depois foi feito um novo estudo para comparar, tentando ver a incidência de lesão de retina naquela fila só de diabéticos, né? E aí virou. Então, somente 30% a 40%, ao invés de 80%, tinham lesão de retina. Por quê? Porque aquela fila ela foi tratada de um jeito diferente. Mesma coisa da fila de fonoaudiologia. Né? A fila de fonoaudiologia, você vai ver lá, estudar uma fila, é uma fila que tem encaminhamentos que não precisavam ser para o fono, você tem encaminhamentos para exames que precisam de outro exame, aí você caminha só para um exame, não caminha para o outro, e quando o paciente demora 6 meses para alcançar, aí percebe que tinha que ter feito o outro exame. Então, a gente precisa conferir inteligência, a forma de organizar o fluxo para que a regulação seja uma instância de otimização e de inteligência, né? Então, isso é importantíssimo. A gestão da informação para uma melhor regulação, um melhor acesso, uma melhor oferta. E a outra questão, que é a tecnológica, que tudo bem, para além da decisão, né, e da inteligência sanitária, que os gestores têm que ter, fluxos, protocolos e organização, que ferramentas me dão uma oportunidade de utilizar essa inteligência sanitária? Então, o CIGEG hoje, por exemplo, tem essa capacidade? Ou não tem? O CIGEG está conectado com um prontuário eletrônico? O CIGEG, eu consigo embutir no CIGEG ou utilizar a inteligência artificial? Ele tem machine learning? Ele consegue colocar por dentro protocolos, fluxos, regras? Ele consegue apoiar a decisão terapêutica de cuidado? Não. Então, temos o desafio que, voltando ali às oportunidades da transição digital, da gente conseguir fazer ofertas de sistemas que consigam dialogar com essas questões, né? Que esteja interconectividade, interoperabilidade, que a gente tenha capacidade de monitorar indicadores, flagrar desvios, priorizar pacientes. Veja como seria bom, só para terminar esse raciocínio, se eu conseguisse embutir ou atrelar ao banco de dados do CIGEG ou qualquer outro sistema de regulação que a gente venha a oferecer no futuro, um comando no qual eu busque ali naquela fila pacientes diabéticos do sexo masculino acima de 70 anos que tiveram a última consulta com o endócrino ou com o oftalmologista há mais de um ano atrás, usuários de insulina. Então, você vê ali, você consegue priorizar, singularizar, gerir cuidado, mesma coisa o paciente oncológico, né? Você consegue atrelar navegação do cuidado, você consegue fazer outras análises que a gente hoje tem dificuldade de fazer e faz as duras penas com a capacidade tecnológica que a gente tem de forma generalizada. Claro que um ou outro pode ter avançado com aquisições do setor privado, mas as ofertas dessas ferramentas no setor público, pelo Ministério da Saúde, ainda precisam, com certeza, precisam avançar. E outra questão atrelada a isso é o quanto isso nos revela a insuficiência dos outros pontos de atenção. Nos revela, por exemplo, como é que está a resolutividade da atenção primária, como é que está a clínica praticada na atenção primária, como é que está a relação equipe-população da atenção primária, como é que está a capacidade que o gestor também confere da equipe ser mais eficiente, ser mais resolutiva, ou da própria formação dessas equipes para serem mais resolutivas. Então, ainda tem um regime de, vou usar um termo aqui mais pejorativo, um regime de encaminho-terapia em vários lugares, né, onde a equipe de saúde da família, ou ela não consegue, mesmo tendo capacidade para isso, ou ela não se interessa por coordenar o cuidado desse paciente, seja porque é difícil coordenar, que o gestor não dá condição, seja porque ela não sabe coordenar, seja porque ela não tem interesse em coordenar, porque dá trabalho mesmo. Né? Então, tem vários fatores que a gente precisa... o fato é que nos revela, né, o quanto a gente precisa discutir a fila e a gênese da fila,
Então, regulação não é, a fila não é uma entidade que tem duas pernas e sai andando por aí, ela se gere do nada, ela acontece do nada. Ela acontece por conta de uma cultura de que saúde, por exemplo, só é alcançada se você alcançar um exame especializado, você só tem saúde se você acessar um especialista, e também uma cultura de que na atenção primária é o lugar da prevenção, da promoção, da educação em saúde, não é um lugar do cuidado e da terapêutica, e é sim também um lugar do cuidado da terapêutica. Então, pacientes complexos também podem ser cuidados da atenção primária, aproximar esse ambiente da atenção especializada da atenção primária, é um caminho que a gente tem discutido, inclusive, com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde aqui do Ministério. Excelente. Para finalizar essa primeira parte da nossa entrevista, como você mesmo antecipou, queria falar um pouquinho sobre telesaúde. Telesaúde vem sendo discutido ao longo das últimas, pelo menos 2 décadas, como uma alternativa para o enfrentamento dessas questões ligadas à regulação, a filas. Afinal de contas, hoje, na avaliação do Ministério da Saúde, o telesaúde é uma alternativa? Em que situações essa ferramenta pode ajudar e quais são as condições, você falou um pouco sobre isso, para que ela de fato se torne integrada ao processo de cuidado, ao processo de gestão e consiga dar conta ou auxiliar na solução desses problemas? Perfeito. Primeiro falar que o telesaúde, ela, se há 2 décadas atrás, 15 anos atrás, ele era um marcador de ousadia, né? Aquele gestor ousou fazer telesaúde, aquele profissional, né? Ele está experimentando. Hoje não é mais, isso é uma realidade, é uma ferramenta do cotidiano, está muito mais disseminado do ponto de vista da capacidade de acesso a essa tecnologia, do ponto de vista da cultura do uso da tecnologia, né? Então, realmente é uma ferramenta muito potente para a gente discutir e fazer cuidado e ofertar cuidado, assistência hoje no país. Especialmente um país como o Brasil, que a gente já discutiu, que tem muitos vazios assistenciais, né, e que tem escassez de profissionais. Tá? Então a gente tem que ser, e que a população também tem dificuldade de locomoção, acesso ao transporte público, né, a urbanidade no país também, além dos grandes vazios, também nos grandes centros. O deslocamento é difícil, perde tempo, né? Então, acho que a telesaúde, ela tem dimensão de ajudar, não só na ampliação de oferta de serviços de atenção especializada de forma mais barata e mais eficiente, sem exigir deslocamento ou instalação de estruturas físicas para prover aquele serviço. Você pode ofertar de forma disseminada por meio de telesaúde, ao mesmo tempo que você pode também usar o telesaúde para evitar um encaminhamento desnecessário, né, às especialidades, promovendo uma teleinterconsulta, né, promovendo um matriciamento à distância, né? Tem um conceito chamado Digital First, né, que você, ao invés de encaminhar direto, você sempre vai fazer uma consulta prévia ali com um profissional para avaliar se aquilo precisa gerar um encaminhamento, né? Você pode usar o telesaúde também para fazer segunda opinião formativa, para ampliar a capacidade da atenção primária, resolver as situações com quais se depara. Então, nessa perspectiva, né? Uma dimensão educacional na rede, né? A rede interagindo por meio dessa ferramenta, né? Para ganhar capacidade resolutiva. Você tem uma dimensão que é a ampliação da oferta de serviços que são possíveis de ser ofertados por essa ferramenta, ampliando a capacidade de oferta de uma forma mais barata e eficiente, né? E também você consegue, ao atrelar essa ferramenta no processo regulatório, você também consegue otimizar, racionalizar e gerir melhor os fluxos e a fila para a regulação. Esse é um processo que é uma realidade, mas assim é um processo que vai ser liderado, tem sido liderado pela CEDIG,
né? Na CEDIG tem um departamento específico para a telesaúde, né? Eu acho que a gente tem uma chance enorme de, reconhecendo o que já foi feito, né? Mas apontar para o futuro, fazendo de forma organizada, com soluções mais inteligentes e mais, sobretudo, integradas aos outros sistemas. Por exemplo, prontuário eletrônico, sistema de regulação. Então, a ideia do Ministério é que a gente consiga ofertar para a rede, né, sistemas até diferentes, mas conectados de uma forma que a experiência do usuário final, que é o próprio usuário e o próprio profissional, ele possa ser no mesmo ambiente. Então, ao mesmo tempo que eu estou atendendo o paciente, eu já posso encaminhar para um especialista, e esse encaminhamento gere uma teleinterconsulta ou uma consulta online com aquele paciente e evite o encaminhamento, o deslocamento desnecessário. Você tira uma dúvida ali em ato, né, no mesmo ambiente. E se gerar, de fato, um encaminhamento físico, você pode ter ali uma regulação já feita no mesmo ambiente, gerando uma fila ali, ou marcando, se tiver vaga oportuna, para aquela especialidade, ou, se possível, marcando depois, necessário, uma consulta online para um cardiologista, por exemplo, se você achar que é necessário, se aquela interconsulta não for necessária. Então, isso é fundamental que seja feito, integrar. Excelente, muito, muito obrigado, Aristides. Essa foi a primeira parte da entrevista com Aristides Oliveira, secretário adjunto da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Fique atento para a segunda parte dessa interessantíssima entrevista. Esse foi mais um do nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.